A história de Lúcifer. Levantamento de documentos antigos. A história de Lúcifer é uma das mais complexas e multifacetadas de todas as tradições ocidentais. Não se trata de um simples relato bíblico, mas de uma tapeçaria tecida ao longo de séculos, com fios de diversas fontes, poesia hebraica, mitologia cananeia, especulações apocalípticas judaicas, literatura rabínica e, finalmente, a teologia cristã primitiva. Para contar sua história, é preciso despir o nome de suas associações populares e seguir os rastros de diferentes figuras que, com o tempo, foram fundidas em um único e poderoso arquétipo. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Contamos com sua ajuda. Agora vamos para a história, a estrela da manhã e os reis tirânicos. Contrariamente à crença popular, o nome Lúcifer não aparece na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, nem na maior parte do Antigo Testamento como uma designação para o diabo. A figura que conhecemos começa sua jornada literária em 2 trechos proféticos, que em seu contexto original não se referiam a um anjo caído, mas a reis humanos arrogantes. A fonte principal encontra-se em Isaías, capítulo 14. O profeta entoa uma canção de zombaria contra o opressivo rei da Babilônia, que em sua soberba almejava o poder divino. O texto hebraico original diz: "Como caíste do céu, ó Helel Ben-Shahar! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Isaías 14, 12, 14. Helel Ben-Shahar significa literalmente o brilhante, filho da alva, ou estrela da manhã. Este não era um nome próprio, mas um título poético. A pesquisa de documentos antigos revela que essa imagem tem raízes profundas na mitologia cananeia, vizinha de Israel. Textos ugaríticos falam de um deus menor, Atar, associado ao planeta Vênus, a estrela da manhã, que tentou usurpar o trono do deus supremo, Baal, mas falhou e foi forçado a descer para governar o submundo. Isaías usou essa conhecida lenda sobre uma divindade presunçosa para criar uma poderosa metáfora para a queda do igualmente presunçoso rei babilônico. Uma passagem semelhante, em Ezequiel, capítulo 28, descreve o rei de Tiro como um ser de perfeição e beleza que residia no Éden, jardim de Deus, adornado com pedras preciosas. No entanto, sua soberba o corrompeu. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Ezequiel 28, 15, 17. Novamente, o alvo da profecia era um monarca terreno. Contudo, a linguagem elevada e a descrição de uma criatura quase divina no Éden forneceram o material perfeito para uma interpretação posterior sobre a queda de um ser celestial. Há rebeliões nos céus. Enquanto a Bíblia hebraica canônica era relativamente contida sobre a origem do mal, uma rica tradição sobre anjos caídos floresceu no período do Segundo Templo, C500 a.C., 70 d.C. Essa literatura, hoje conhecida como apócrifa e pseudepígrafa, não foi incluída no cânone judaico ou protestante, mas exerceu uma influência imensa. O documento mais importante é o livro de Enoque. Este texto detalha a história dos vigilantes, um grupo de 200 anjos liderados por Samiasa e Azazel. Sua queda não foi motivada pelo orgulho, mas pela luxúria. Eles desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: metalurgia para a criação de armas, feitiçaria, astrologia e cosméticos para a vaidade.
A união entre anjos e mulheres gerou os Néfilim, gigantes que corromperam a terra, levando diretamente ao dilúvio de Noé. Enoque descreve como esses anjos foram julgados e aprisionados em um abismo de fogo. Outro texto crucial é a vida de Adão e Eva, também conhecido como Apocalipse de Moisés. Aqui, encontramos uma narrativa diferente e fundamental para a história de Lúcifer. O arcanjo Miguel ordena a todos os anjos que adorem Adão, a imagem de Deus. Satanás, o adversário, se recusa, declarando: "Não o adorarei. Ele é mais jovem que eu sou mais velho que ele é que deveria me adorar." Por essa recusa orgulhosa em se curvar diante da criação de Deus, Satanás e seus anjos seguidores foram expulsos do céu. Esta é a primeira vez que o orgulho e o ciúme da humanidade são explicitamente citados como a causa da queda. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, também contribuem para a imagem de um poderoso antagonista celestial. Embora não mencionem Lúcifer, textos como O Rolo da Guerra descrevem o cosmos como um campo de batalha entre as forças da luz, lideradas pelo Príncipe da Luz, frequentemente identificado como o Arcanjo Miguel, e as forças das trevas, comandadas por uma figura chamada Belial, indignidade, ou Mastema, inimizade. Belial é o anjo da escuridão que governa o mundo atual e tenta os justos. Na Torá, o Satã não é um nome próprio, mas um título que significa o adversário ou o acusador. Em Jó, ele é um membro da corte celestial cujo trabalho é testar a retidão da humanidade. A tradição oral judaica, registrada no Talmud e nos textos do Midrash, expandiu essa figura, frequentemente chamando-a de Samael. Samael é uma figura complexa. Ele é o anjo da morte, o acusador no tribunal divino e o grande sedutor. A tradição rabínica o identifica como a serpente que tentou Eva no jardim do Éden e como o anjo que lutou com Jacó. No entanto, mesmo como a personificação do mal, Yetzer Hara, a má inclinação, ele é visto como um servo de Deus, operando dentro dos limites permitidos pelo Criador para testar a fé e garantir o livre-arbítrio. A ideia de uma rebelião total contra Deus, como vista na teologia cristã, é em grande parte estranha ao pensamento judaico dominante. Foi nos primórdios do cristianismo que todos esses fios começaram a ser costurados. Os primeiros padres da Igreja, como Orígenes, Tertuliano e mais tarde Agostinho, buscaram explicar a origem do mal. Eles conectaram as diferentes narrativas. A passagem de Isaías 14 sobre Helel ben-Shahar foi interpretada não como uma alegoria sobre um rei babilônico, mas como um relato literal da queda do anjo mais brilhante de Deus. O momento crucial da nomenclatura ocorreu no século IV, quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. Ele traduziu Helel pela palavra latina Lúcifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã. A partir de então, o nome ficou permanentemente associado ao líder dos anjos caídos. A profecia de Ezequiel 28 sobre o rei de Tiro foi usada para descrever a beleza, sabedoria e posição exaltada de Lúcifer antes de sua queda. A história da rebelião por orgulho, encontrada na vida de Adão e Eva, foi adotada como a causa principal da queda, sobrepondo-se à narrativa da luxúria do livro de Enoque. Essa figura de Lúcifer, o anjo orgulhoso, foi então fundida com a figura do Satanás acusador, o diabo, do grego diabolos, caluniador, dos evangelhos e a antiga serpente do Gênesis. Assim, a figura completa de Lúcifer foi formada. O mais belo e poderoso dos arcanjos, que por orgulho se rebelou contra Deus, foi expulso do céu e se tornou Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Sua jornada na Terra, segundo esta tradição sintetizada, é a de um adversário contínuo. Ele é o tentador de Eva no Éden, o acusador de Jó,
o tentador de Jesus no deserto e a força por trás dos reinos terrenos que se opõem a Deus. No livro do Apocalipse, ele é retratado como o grande dragão, a antiga serpente, que trava uma batalha cósmica final contra as forças do bem, sendo finalmente derrotado e lançado no lago de fogo. Em resumo, a história de Lúcifer não foi revelada em um único documento, mas evoluiu. Começou como uma metáfora poética para a queda de reis terrenos, foi enriquecida por narrativas apocalípticas, de anjos caídos por luxúria e orgulho, e finalmente cristalizada pela teologia cristã em um único e poderoso arquétipo do mal, o portador da luz, que escolheu reinar nas trevas. Só há um Senhor no universo, a Ele toda a honra e louvor. Creia em Jesus, Ele venceu Lúcifer e te convida para o seu reino eterno.